Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, estamos novamente aqui para estarmos estudando a palavra do nosso Deus, um assunto que nós estamos abordando aí durante as semanas, que é exatamente a respeito dos decretos eternos de Deus, né? Os decretos eternos do nosso Deus. Queremos aí mandar um abraço especial aí a todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Universitário, aos nossos irmãos da Congregação de Manuel Urbano, a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, né, pela internet, mandando um abraço aí para Dona Graça e a Nete, lá de Rodrigues Alves, né? Mandando um abraço também para o Dimas, que nos acompanha lá no Peru, né? Obrigado aí por estar ouvindo a palavra do Senhor e fazendo seus comentários, né? O nosso irmão Edir, de Brasileia, né? A nossa irmã Elisângela, aqui de Rio Branco. Cada um dos nossos irmãos e amigos, nós queremos mandar um abraço aí especial para cada um de vocês. E nós estamos, então, como eu falei, estudando a palavra do nosso Deus, né, sobre os decretos eternos do Senhor. Os decretos que o Senhor, ele resolveu criar antes da fundação do mundo, né? Então eu quero estar fazendo a leitura da palavra do nosso Deus lá no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 46. Isaías 46, a partir do versículo de número 9, né? Isaías 46, verso 9, que nos diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Graças a Deus, né, irmãos? Pela sua palavra, porque nós vemos aqui um Deus maravilhoso, que ele tem um plano, um Deus maravilhoso que tem um propósito especial para a vida do ser humano, para a sua vida, para a minha vida, né? Esse Deus maravilhoso aí, ele projetou, né? Na Confissão de Fé de Westminster, nos diz que o nosso Deus, ele tem um plano, ele teve um plano, né? É interessante nós notar que quando nós chamamos de decretos, né, no plural, na realidade é só um decreto. Mas esses decretos, como nós chamamos, né, no plural, são exatamente as várias ações que se sucedem na história. Então o Senhor decretou tudo que iria acontecer, e ele decretando tudo que iria acontecer, nós vemos ao longo da história que, através da providência de Deus, nós vemos o cuidado todo especial que o Senhor tem para conosco. A grande pergunta, né, que nós nos fazemos, né, com relação a até mesmo o que nós estamos passando aqui, é exatamente: será que Deus permitiu ou decretou essa situação, né, de pandemia que nós estamos passando aí, esta dificuldade que o mundo todo, né,
está passando. Será que Deus permitiu? Ou será que Deus, ele decretou? É interessante observar o que Isaías fala na sua palavra, né? E aqui ele diz que eu sou um Deus que desde o princípio, verso 10, né? Eu sou um Deus que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Então, o nosso Deus, ele sabe o que vai acontecer ao longo da história, porque todas as coisas que ele criou vão acontecer, né? O nosso Deus, ele é poderoso e nada externo, nada pode atrapalhar os planos do Senhor. Nada pode dizer para Deus, não faz isso ou não faz aquilo. Até as ações do mundo, né? Até as ações do mundo nos dizem que de fato existe um plano e que o nosso Deus é um Deus poderoso. E a ideia, né, que muitas vezes nos vem, né, à nossa mente é essa. Será que Deus, ele permitiu ou Deus resolveu decretar toda essa pandemia, né, que aí está? Então nós vamos observar com relação aos ensinos da palavra do nosso Deus, né? E talvez a ideia errada que muitas vezes nós pensamos de um Deus limitado, a ideia errada de um Deus que criou todas as coisas, mas ele espera ver as decisões do mundo, né? E conforme as decisões do mundo, Deus age ou Deus não age, né? Na realidade, não é isso que ensina os decretos. Na realidade, os decretos, eles foram estabelecidos antes da fundação do mundo, porque Deus resolveu que a história tivesse um início, um meio e um fim. E a ideia errada, né, que muitas vezes nós temos, meus amados irmãos, é exatamente a ideia de que Deus viu aí, né, o problema desta pandemia, ele viu aí a tragédia, né, endêmica e a tragédia na saúde do mundo todo, e ele então resolveu deixar acontecer, né? Já que aconteceu esse coronavírus aí, então eu vou permitir, né, essas tragédias nesse país. Então, a ideia da permissão, ela não se enquadra, meus amados irmãos, dentro da teologia, no sentido de que Deus viu, né, o coronavírus, essa pandemia, e ele ficou talvez pensando, eu permito ou não permito, o que eu faço agora, né? E então ele decide permitir. Na realidade, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor, ele decreta todas as coisas. Ele decretou todos os acontecimentos. Nada pode fugir ao controle do nosso Deus. E automaticamente também ele decretou todos os acontecimentos. Nós vemos aí os acontecimentos bíblicos, né, que se sucederam ao longo da história. Por exemplo, lá em Gênesis, né, no capítulo 6, nós vamos ver a respeito do dilúvio, que foi decretado. Deus ali resolveu estabelecer, Deus ali resolveu planejar o dilúvio, né? Ele viu que a maldade havia se multiplicado na terra e Deus então ele resolveu, ele planejou o dilúvio, ele não permitiu. Não é como se os acontecimentos estivessem simplesmente se sucedendo e Deus fosse pego de surpresa. Na realidade não foi isso.
na realidade, o decreto eterno de Deus faz com que o Senhor tivesse decretado, né? O Senhor tivesse decretado o dilúvio. Então ele decretou, ele estabeleceu, ele planejou. Também a distribuição e a destruição, né, de Sodoma e Gomorra. Ao longo da história, nós vemos lá a vida de Ló, juntamente com a sua família, naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ali decretou a destruição daquela cidade, mas infelizmente não foi salva sua esposa, né? Ló e suas filhas foram salvas, mas a mulher de Ló não, ela olhou para trás. Mas Deus, ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra. A peste que veio nos tempos de Davi por causa do recenseamento do povo, né? Então essas questões de pestes aí, né, irmãos, são questões que já existiam na história há muito tempo. Nós vemos aí muitos exemplos de pestes que estamos passando, de pandemias, né? Então, a peste que veio nos tempos de Davi por causa do recenseamento do povo. As 10 pragas no Egito, né? Fazendo com que Faraó ele se dobrasse ao poder soberano do nosso Deus. As pragas do gafanhoto, nós temos ali mencionado, né, no livro de Joel. A fome que veio sobre Israel nos tempos de Elias não foram permitidas, mas foram estabelecidas por Deus, foi planejado e foi executado por esse Deus. Então, meus amados irmãos, é confortador, quando nós estamos diante, né, de uma pandemia, nós sabermos que existe um comandante, que existe alguém, né, que ele está na história conduzindo todas as coisas. O nosso Deus, ele está na história conduzindo tudo o que acontece. O nosso Deus, ele decretou todas as coisas. Ele decretou todas as coisas. Eu quero ler aí uma passagem, né, da palavra do Senhor, para que nós possamos entender isso que está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 32. Né? Primeiro livro da Bíblia, o capítulo 41 e o verso 32 diz o seguinte: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Olha que coisa. Gênesis 41, 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. É o que diz a palavra do Senhor. Então, no contexto, né, meus amados irmãos, dessa passagem, nós vemos que José estava interpretando os sonhos. Então, Faraó teve 2 sonhos, né? O primeiro das 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas fortes sendo devoradas por 7 espigas fracas, né? E então Faraó, ele ficou em dúvida. Então Faraó, ele ouviu um comentário de um jovenzinho que estava preso, um rapaz chamado José. E então José ali, ele foi lá e ele começa a interpretar o sonho
do faraó, né? Então, as 7 vacas gordas, que se referiam a 7 anos de fartura, e as 7 espigas fortes, 7 anos também de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas fracas são os 7 anos de fome que vão vir sobre todo o mundo. Então você vê que esse acontecimento, né? Esse acontecimento foi estabelecido por Deus. Esse acontecimento foi determinado pelo Senhor. Deus não olhou a história e não ficou surpreso com o acontecimento. Quando nós colocamos na conta dos homens, quando nós colocamos Deus dependendo das ações do homem, nós vamos diminuir o nosso Deus, né? Na realidade, nós vamos estar diminuindo o poder majestoso do nosso Deus, que, como diz aqui esse versículo 41 de Gênesis 32, que o sonho de Faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la, né? Então, veja bem, os eternos decretos de Deus são de fato estabelecidos, né, pelo Senhor. E o que diz então o capítulo 3, né, da nossa confissão de fé? Na seção 1 diz o seguinte, que Deus, desde toda a eternidade, e pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, porém de modo tal que nem é Deus o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, e nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Embora, seção 2, né? Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de suceder em todas as circunstâncias imagináveis, contudo não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura, nem como algo que haveria de acontecer em tais circunstâncias. Então nós vamos ver que o nosso Deus, ele é um Deus, né, que ele independe das circunstâncias. O nosso Deus, ele não depende de nada, ele é auto-independente, ele é auto-soberano. É um Deus que ele estabeleceu, que ele decretou, que ele tem um plano estabelecido, né? Então os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece, né? O Senhor predestinou tudo o que acontece. Nós vamos dar uma olhada em algumas passagens bíblicas, né? Por exemplo, no livro de Efésios. No livro de Efésios, no capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1 e o verso, né? Efésios capítulo 1, verso 4, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então veja bem, dentro desses decretos, né, de Deus, o Senhor estabelece todas as coisas e o Senhor também decreta a situação dos homens e também dos anjos, dos seres morais. Então o Senhor, ele predestina também as suas ações. E Deus então aqui, né,
através dessa carta, o apóstolo Paulo está dizendo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, essa escolha foi antes da fundação do mundo, ela não foi baseada em obras para que ninguém se glorie, como fala lá em Efésios 2, 8 a 10, né? Essa predestinação de homens e também dos anjos foi estabelecida antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Para sermos santos, então não foi uma escolha, uma presciência, né, prevista, né? Deus olha lá o José, o Marcos, o Carlos e diz, eu estou prevendo que ele, se alguém falar de Deus para ele, ele vai se converter, então eu vou salvar ele. Aí Deus olha outro, não, mas a Márcia, a Maria, Deus previu que elas não iam se converter, então Deus não predestina. Não, não é isso. A salvação não é baseada nas obras e nem baseada na presciência de decisões humanas, mas simplesmente o Senhor decidiu, né, salvar, não pela simplesmente resposta do homem, sim ou não, mas Deus, ele decidiu salvar. E Deus decidindo salvar o homem, automaticamente dará a resposta. Veja bem que o versículo diz, né? Se nós prestarmos bastante atenção, ele diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O versículo não está dizendo, porque vocês são santos e irrepreensíveis, eu vou salvar você. Não. Deus está dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, não porque nós somos santos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós vamos ver também, né, uma passagem lá de Romanos, capítulo 9, e você sabe que o livro de Romanos, capítulo 9, o capítulo 9 é um capítulo que fala muito a respeito exatamente sobre a ideia reformada, a ideia calvinista, né? Em que Paulo ele argumenta através aí do capítulo do 9, o 10 e o 11 do livro de Romanos. E o capítulo 9 de Romanos, o capítulo 9, né? E o verso de número 23 nos diz assim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Que coisa maravilhosa. 9:23, Romanos 9:23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, que para a glória preparou de antemão. Então Deus aqui, né, ele preparou esses vasos de misericórdia para que pudesse, então, de antemão salvar um povo eleito, um povo escolhido do Senhor, um povo em que quando ele salva, ele não pode simplesmente voltar atrás, né? E essa pessoa então ela acaba se perdendo de novo, não. Ele salva apenas uma vez e novamente ele
ele então está se referindo aqui nesse texto que a salvação é apenas uma vez e antes da fundação do mundo. Atos capítulo 4, no verso de número 27, Atos capítulo 4, no verso de número 27, nos diz a palavra do nosso Deus, né? O que nos fala a palavra do Senhor? Porque verdadeiramente ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então veja bem aqui, que nesse texto, né? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Veja bem que dentro dos decretos de Deus, Deus decretou antes da fundação do mundo que o seu filho seria morto, seria encravado na cruz, e que Pôncio Pilatos, o povo, essas pessoas, elas seriam responsáveis pelos seus atos. Então veja bem, por um lado Deus decretou a morte de Jesus antes da fundação do mundo, mas por outro lado não anula a responsabilidade do homem de que escolheu crucificar Jesus, escolheu permanecer nos seus pecados, né? Então você perceba uma coisa muito importante aqui, que a história, o curso da história, aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo, se cumpre, né? Através do curso da história, através da providência de Deus, que é o cumprimento dos decretos do Senhor. Então, meu amado irmão, eu quero dizer que estamos passando, né, por este problema, por esta pandemia. Há muitas hoje igrejas, né, fechadas, igrejas que não estão ainda cultuando, mas Deus tem um propósito em tudo isso. Queremos nos solidarizar também, né, com aquelas famílias que perderam seus entes queridos, que estão hoje sofrendo, né, a dor da perda, né, a dor da separação, que a gente sabe que não é fácil, né, você perder um ente querido. A morte, ela é muito cruel. Mas em tudo isso nós vemos o propósito do Senhor. Em tudo isso nós vemos os planos de Deus. Em tudo isso nós podemos ver que foi estabelecido pelo Senhor, que nada foge aos projetos de Deus, aos planos do Senhor. Então, em mais esse estudo sobre os decretos de Deus, eu queria que nesta noite você pudesse pensar que não existe sorte ou azar, mas existe um Deus que estabeleceu todas as coisas. Existe um Deus que estabeleceu todos os acontecimentos. Existe um Deus que estabeleceu tudo o que vai acontecer. Existe um Deus que sabe até os nossos dias de vida. Existe um Deus que sabe até quantos fios de cabelo tem a sua cabeça, quantos fios de cabelo você perdeu. Então, meus amados, isso é por demais consolador, porque nós estamos vendo, nós estamos contemplando um Deus, simplesmente um Deus que tem controle de tudo, um Deus que não está perdido no meio dessa pandemia,
Um Deus que não está perdido ou que não sabe o que vai acontecer, mas um Deus que se manifesta através dos seus decretos. Um Deus que se manifesta através da ação da natureza, através da vida, cuidando de você, cuidando dos animais, cuidando das aves que voam, cuidando de tudo. Que você possa, nesta noite, se alegrar com esse Deus maravilhoso, que nada acontece na sua vida ao acaso, mas que existe um Deus maravilhoso que está por trás de tudo isso. E baseado nisso, que nós possamos nos consolar e agradecer ao nosso Deus. Vamos orar neste momento. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que estabelece todas as coisas. E nós, Senhor, queremos Te pedir que o Senhor esteja, Pai, abençoando agora aquelas famílias que perderam os seus entes queridos. Rogamos, Senhor, pela família da nossa irmã Eunice, ali os seus filhos, seu Luiz, seu companheiro, Madalena, o Almir, ó Pai, toda aquela família, Senhor, que agora, Senhor, estão, Senhor Deus, sentindo a dor da perda da Tua serva Eunice. Mas o Senhor aprove, ó Pai, levá-la. E nós queremos, Senhor, nos consolar com isso, saber que ela está na glória contigo. Abençoa, Pai, esta família, dê o teu consolo espiritual a cada um deles. Abençoa a tua igreja, Senhor, estabelecida na face da terra. Cada um de nós, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando ânimo para conseguir caminhar a caminhada da fé, a trajetória, Senhor, da fé, para que possamos a cada momento estarmos, Senhor, contigo, fazendo, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós oramos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, na próxima quinta, vamos voltar novamente a estudar esse assunto, porque tem muita coisa para nós vermos ainda, sobre esse assunto. Uma boa noite e que Deus lhe abençoe ricamente.